ecologia, quer dizer, da reciclagem, que é a troca inteligente de hábitos pessoais, mesológicos e seculares por neocondutas prioritárias evolutivas mais sadias e dinâmicas, capaz de oferecer maiores qualidades de vida intrafísica e bons hábitos em favor do bem-estar íntimo. Quer dizer, o transformismo aqui no caso é uma transformação para melhor. Agora, nós falamos o eterno transformismo do cosmos, o transformismo do princípio consciencial, a força da vontade decisória, o autocritério evolutivo, o autojuízo crítico, a canga dos hábitos arraigados, a flexibilidade evolutiva, o empreendedorismo, as autorreciclagens, a busca da renovação existencial, a modificação para melhor, a mudança do cenário existencial, a agilização da eficácia, a autossuperação evolutiva, a viragem da página, a aceleração da história pessoal. Aí nós chegamos também, logo lá na frente, sobre a taxologia, nós falamos de 10 trocas, permutas, ou reações transformadoras, cosmoéticas e evolutivas, provocadas pela vivência dos princípios da conscienciologia. Eu peço a vocês para olhar com atenção esses 10 itens. E na frase empática nós falamos, o transformismo intra e extraconsciencial depende prioritariamente do curso intermissivo, mas pode ser alcançado por qualquer consciência interessada, de fato, na autoevolução lúcida. O transformismo intraconsciencial já alcançou você? Tal fato ocorreu a partir do curso intermissivo ou tão somente pela vontade? Então vocês estão vendo que aqui eu já estou começando a falar daqueles que não fizeram o curso intermissivo, certo? Agora, a Rosa hoje pode trabalhar aí na filiofilia, que só faltam 2. Agora, esse é o 1050, 4 páginas, 46 logias e 8 máximos. O que está errado? O meu deu 48, mas olha lá, que às vezes o erro é meu, porque eu faço isso muito rápido. O quê? 46? Ah, 6? Ih, não, hoje então, quem errou foi você, essa eu não admito, não dá. Agora, ó, tem aqui uma pergunta, e eu acho que isso aqui é até bom deixar, porque o povo ainda não chegou, né? A turma do fitness também ainda não está aí, né? Eu vou esperar então, isso aqui é para fitness, tem que esperar. Estão falando um negócio aqui, e eu trouxe um aparelho que é superior ao lipômetro, que esse ninguém sabe o que é. Dou um doce para quem falar o aparelho que eu tenho aqui, que eu vou falar nele. Dou um doce. Professor, dá um doce, né? Fitness, não pode dar um doce. Graviola eu não dou, porque essa aí a gente recebeu, eu não posso dar. O doce não pode estar falando de porque fitness. Ela já veio com marca. Tem que ser uma... Foi feita para mim a graviola, sabe? Uma coisa mais saudável, não pode dar um doce. Não, mas o doce que eu estou falando é o seguinte, se a pessoa quer o pastel, a gente dá. Se ela quer a madeira, a gente dá. Se quiser um tapa, a gente dá. Ela tem direito de escolher. Então tá bom, tem opção, tem Agora, menu. o problema é todo o seguinte, doce é para quem pode. Quem não pode, nem vai dar palpite. Não é isso? O negócio é para quem pode. Mas olha, então esse aí nós vamos esperar. Agora, o que eu queria falar para vocês, então, aqui, enquanto isso, é o seguinte. A equipe de revisão dos verbetes dos verbetólogos, vocês estão entendendo, né? Os verbetes dos verbetólogos, já está formada aqui com 10 membros. E o negócio é sério, tem gente muito braba aqui no meio, aqui, ó, muito, 100%, que entende do riscado. Então, os voluntários já estão aí. Agora, eles ainda não me pediram os verbetes. Tem reuniões semanais, tem até a pauta da próxima reunião, que a Rosa vai mostrar para o grupo os detalhes da elaboração dos verbetes. Isso vai ser muito bom para eles. Eles parecem que já estão com verbete já analisando. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Nesses estudos nossos aqui de mental soma, é bom a gente recordar uma condição.
Não confunda a acumulação de dados com exaltação inventiva ou com paroxismo heurístico. Quando a pessoa, por exemplo, ela descobriu, então ela fala assim, eureka, descobriu uma coisa nova, é o estado de Vieira, aquele negócio, está entendendo? Então a pessoa, às vezes, ela fazendo uma acumulação de dados, ela acha que ela descobriu aonde a porca torce o rabo, ou ela descobriu, e ela vai ver, ela descobriu a roda. Os registros confundem o pesquisador em função das associações de ideia. As ideias recicladas não são neo-ideias virgens e nem neo-verpons puras. Então a gente tem que ver como é que é esse processo. Quando a coisa é inédita, original, inaudita, isso é muito importante ver aí esses detalhes atualmente. Como a turma já está escrevendo muita coisa, isso aí é um detalhe assim mais sutil, que é bom a gente lembrar. Agora, outra coisa. Tudo isso eu falo porque a conscienciologia vira do avesso a realidade da vida humana. Como é que ela vira do avesso a realidade? Por meio da multidimensionalidade da consciência, ou seja, o auto-parapsiquismo. A própria pessoa faz isso. Ela não tem por onde escapar. Cedo ou tarde, ela vira tudo do avesso. Agora, essa viragem do avesso é ver os bastidores da vida, que é o outro lado da vida, a multidimensionalidade. Como metáfora, então, esse negócio da virada do avesso é perfeito para nós aqui, o estudo que a gente faz. Agora, o que é engraçado é que nunca houve uma linha de pensamento humano que fosse estudar o parapsiquismo de uma maneira racional, sem nem influência da ciência convencional e nem influência das ciências ou das artes místicas ou religiosas. A conscienciologia veio no meio dessa condição, trazendo uma lógica que ela não quer convencer ninguém. Então, o neoparadigma consciencial é baseado no princípio da descrença. Então, a coisa fica nesse modo. Nós temos que estudar esse avesso da vida pessoalmente. É por aí que a coisa caminha. Você está só segurando isso aí ou quer falar alguma coisa? Não, quero perguntar. Na fatologia, poderia acrescentar o duplo transformismo? Eu não sei se seria a transformação, o transformismo a partir do curso intermissivo junto com a vontade, né, o volitivo. Não sei se... Pode colocar alguma coisa nesse sentido. Põe aí para ele aí. O Luiz está certo. Você sabe que a fatologia aí está pequenininha, que é para vocês se expressarem. Pode nadar de braçada aí. Agora tem uma pergunta. Eu estava com uma dúvida. Quando uma consciência jovem, ela dessoma, ela, digamos lá, com 7, 8 anos de idade, como que é o processo de transformação, assim, de maturidade, para ela alcançar a maturidade que ela tinha no extrafísico? Isso às vezes demora, ou dependendo da imediato? Geralmente a maturidade biológica é só aos 26 anos. Não, quando ela dessoma prematuramente... Agora, quando ela dessoma, depende do estrago. Como é que foi o corpo dela? Qual foi o estrago? A partir desse estrago tem que ver qual o nível de lucidez que ela tem. E ver nessa equação o que sobrou. Há consciências que demoram a recuperar. Mas a maioria recupera logo. Porque a rigor ela não era para demorar. A rigor. Não é para demorar. Mas o problema não é esse. As pessoas dessomam, elas continuam sendo o que elas são. Sim. Às vezes já estão com os mesmos pensamentos. Por isso que tem, nas sessões kardecistas de desobsessão, parece aquele monte de gente reclamando a mesma coisa, falando tudo do mesmo jeito. Tem muita gente assim mesmo. No caso daquele seu amigo, aquele que dessomou bem cedo, Hayek. Isso daí, o senhor sabe como é que foi? Não, mas esse aí não. Esse aí não tem nada. Ele estava aí... Já dessomou, já tinha ele deu lucidez, um passeio, aqui, deu um passeio autoconsciente por aqui. Veio me visitar e foi embora. O caso dele foi esse.
Agora, ele estava trabalhando com a família, né? Ele deve ter segurado muita coisa ali. Então, isso aí é uma vida que essa aí é exceção. Isso aí são raros. É uma minoria, entende? Agora, o normal não é assim, não. Sim. Professor Valdo, aqui na antagonismologia, o segundo item aqui, regressismo cosmoético. Como é que ocorre esse regressismo cosmoético? Você está falando é o quê? Antagonismologia. Vontade sinérgica, vontade débil. E dinâmica e estatística. Ou estática, é isso? Você está falando da estática? Não. Antagonismologia, página 31. Antagonismologia? Desculpa, antonimologia. É a quarta pessoa que erra. O que é que eu estava falando para você sobre antônimo e antagonismo? Você está entendendo aí? Ele é o quarto. Você não é o primeiro, não, você já é o quarto. Então vamos no antônimo. Regressismo cosmoético, é isso que você está querendo? Eu quero entender quando é que pode ser cosmoético o regressismo. O regressismo cosmoético quer dizer uma pessoa que entendia ou entende de cosmoética, ela regrediu. Então ela ficou anticosmoética. Ela está sabendo que ela regrediu. E ela não está conseguindo sair dessa. Entendi. Existe muito disso. É o transformismo, então, que ainda não chegou, porque a pessoa está enucleada, ela está estagnada. Entende? Está tendo dificuldade de sair do buraco que ela arranjou, que ela cavou para si mesma. Existe isso. Mas o que mais que vocês têm aí? Pode falar. Valdo, aqui na número 9 da sinonimologia tem automutação, que também é um verbete, né? Automutação, isso. Sim. Eu queria entender qual é a nuance de diferença entre o transformismo e a automutação. Aí seria bom você pegar o verbete e comparar. E depois você traz aí a sua análise crítica, heterocrítica. Porque eu achei assim, quando eu li a definologia, eu achei semelhante, né? Aqui nós não temos automutação na mão aí agora, não, senão era, olha lá, pega lá em cima, lá tem. Eu acho que ali, ó, naqueles livros tem automutação. Olha lá e vê. Tá bom. São os processos das aproximações simples, entendeu? Mas, Dom Loche, o que o senhor queria? Das autotransformações existenciais advindas das lições do curso intermissivo. Tá? Aquelas viagens extrafísicas que você fala a outros planetas, que as consegues fazem, seria um exemplo disso, o impacto que aquilo é gerado? Isso é um deles, é uma das experiências práticas do processo. Porque o curso intermissivo, ele era teático, né? Tinha a teoria e tinha a prática. Esse aí é uma das partes práticas da história. Agora, até um certo ponto, é aquilo que a gente estava falando aí hoje sobre volitação. Isso também influi aí. Está conversando com alguém sobre volitação. E também o seguinte, quando a pessoa faz uma espécie de estudo comparativo das vidas dela, isso também pode criar um impacto no processo de mudança de trafar o que ela tem que recuperar, isso ainda no intermissivo. Agora, tem uma coisa interessante que é bom você registrar. Ninguém estuda esse processo da Conscienciologia nesse nível que nós estamos falando de ProEx, tudo isso, sem fazer comparação de vidas anteriores. Todo mundo faz. E outra coisa, há dois tipos dessas comparações. Uma da pessoa consigo mesma e outra da pessoa com os fregueses de caderno de todo dia, quer dizer, de cada vida, aqueles que nas últimas 10 dias está tudo junto. Então, por exemplo, eu posso pegar alguns de vocês que são meus fregueses de caderno, e eu sou freguês de vocês de caderno. Agora, então, é fazer a comparação para ver como é que está. Geralmente, nesses, não há muito gap, não. Agora, a pessoa em si, quanto mais ela for no tempo, mais gap vai ter. As transformações vão ficando cada vez mais sérias, a relação. Agora, existe também uma outra coisa que às vezes ocorre.
às vezes há aquele clarão. Numa determinada vida, a pessoa recebeu uma pequena mutação pela própria vontade dela. Isso é um fato. E sem, eu não estou falando de curso intermissivo, não, é sem. Agora, ó, às vezes isso ocorre por alguma renúncia, alguma assistência, algum processo de afetividade muito profundo que impactou a pessoa, a consciência. Está entendendo? Então, no ano 336, naquela vida que você teve, houve aquele problema que foi um impacto. É como se tivesse vindo uma iluminação. Entendeu? É assim que o povo fala. Mudança positiva. Ela faz para... Então, aí, às vezes, a pessoa subiu uma porção de coisa dentro dos trafores dela, que não aumentou. Mas agora, isso são coisas também esporádicas, raras, né? Pérolas negras da paraetologia, ou da etologia. Quer dizer, do comportamento da pessoa perante a evolução. Pérola negra. Essas coisas acontecem. Professor, Doutor. boa tarde. O senhor comenta no Reurbanizados que a consciência transmigrada, por exemplo, ele pode sofrer um choque proxêmico ou cronêmico quando ele é transmutado para outro planeta, né? Isso é um dos fatores que leva a esse processo do transformismo também? É, porque lá a cirurgia é mais profunda. Você sabe, existe aquela cirurgia de 15 minutos, existe a outra de 8 horas. Certo. Toda transmigração é uma cirurgia de 8 horas. Ela traz muita consequência, muita coisa, demora a sentar a poeira. Coisa séria. Agora, o negócio mais sério mesmo é o corpo que a pessoa vai ter lá. Eles, às vezes, querem ajudar nisso, mas você sabe que existe aí, isso aí um operador que me falou uma vez, isso faz muitos anos. Eles querem ajudar nisso aí, mas a ajuda é uma faca de 2 gumes. Então, como é que seria? Uma pessoa vai ser transmigrada, como é que poderia ajudar essa pessoa? Por exemplo, dar um bom corpo para ela. Isso é uma faca de 2 gumes. Isso é ele, que o amparador me falando. Eu fui ponderar e eu dou razão para ele, tem razão. Agora, como é Por quê? Se der uma coisa muito boa, ele vai ser o tal. Se você arranjar aí 50 que seja desse jeito, vai ter uma guerra de cara ali, vai piorar tudo, porque cada um vai ter que quer ser o galo do galinheiro. Não é isso? Então, você vê como o negócio vai ficando cada vez mais drástico em matéria de sutileza, entendeu? De complexidade da história. Você está entendendo, né? Eu fico imaginando como seria o choque da ressoma em termos paragenéticos de uma consciência dessa transmigrada. Não, ele vai mudar uma opção de coisa. Agora, a renovação, ela é boa nisso, né? Uma mudança drástica sempre abala as raízes. Então, essas consciências precisam disso, que elas são muito... Aquilo está muito assentado no negativo, é difícil. Outra coisa, você sabe que muitas dessas consciências, elas acham que elas mandam, né? Elas acham que elas são dona mesmo do cosmos. No modo delas se manifestarem. Agora, é um pensamento subhumano, né? Total, né? Existe isso. Eu já tive conversando com muitas consciências dessas bravas, sérias, empedernidas, ali, ó, recalcitrante. Quer dizer, aquilo que a gente fala, né? Que a consciência tem granito no paracérebro. Você está entendendo? O paracérebro é de granito. É duro. Então, esses choques assim, violentos, mais profundos, têm sua razão de ser. Mas então, Luciano, lo che ha visto, lo che ha occhiato, assim, bem assim, em termos bem gerais aqui, a automutação, ela me parece mais abrangente
e mais profunda, porque ela também, ela é suficiente para potenciar a evolução pessoal e grupal. Compara a argumentologia de um e de outro. Argumentologia. Esse aqui, a argumentologia, é terrível. É bom você ler. Agora, pelo que eu percebi também, professor, aqui na sinonimologia, o transformismo é uma autorreciclagem básica. E a automutação, ela é mais profunda. Ela pega na voliciologia, intencionologia, a autodeterminologia. Nós estamos falando. Mutação mudou tudo, né? Transformismo transformou alguma coisa, mas não falou que é tudo. Exatamente. A mutação é mais completa. Começou por aí. Fala. Queria fazer uma pergunta pegando o gancho do que o Alexandre estava falando sobre esse choque das consciências transmigradas, né? Primeiro, assim, na verdade, eu queria entender um pouco mais sobre os trafares morais. E eu fiquei pensando, quando ele falou sobre isso, né, eu fiquei imaginando aqui, por exemplo, o serial killer ainda está aqui no nosso planeta. Ele já tem um nível de amoralidade imenso, mas nem foi transmigrado ainda. Eu fico imaginando o nível de amoralidade dessas consciências, né? Mas eu queria fazer essa pergunta sobre os trafares morais. Eu queria que o senhor enumerasse alguns. Sei, mais básicos. O trafar básico aí é cosmoético, é moral. Por isso que está indo para lá. O que falta, o que é? Afeição. Mega fraternidade. Isso tem afetividade no meio, tem sexualidade no meio, tem convivialidade no meio, tem tudo aí. Não adianta você especificar os trafares. O conjunto da trafarologia daquela consciência está jogando tudo no buraco. A coisa é muito séria, muito profunda. Entende? Agora, o pior de tudo é a falta de renovação. A verdadeira razão da transmigraciologia é a transformação, né? É o transformismo. A falta disso, né? Falta é isso, que a pessoa ela estagnou para poder dominar. Entende? Ela parou com tudo para poder dominar. Naquele nível dela, ela domina tudo. Só que o nível dela é muito baixo, é inferior, ele é raso, do ponto de vista evolutivo. Então, todo mundo que está em torno da consciência cresce e ela vai ficando para trás. Ela cria lá um núcleo negativo, está entendendo? De engessamento, de congelamento. Então tem que dar um jeito naquilo, tem que mudar. Então o problema todo é o seguinte: uma consciência transmigrada é uma exceção negativa na humanidade. E o serenão é uma exceção positiva na humanidade. Está entendendo? Agora, faça só uma comparação entre uma consciência transmigrada que foi duplista de um atual serenão. Isso seria uma transcendência de extremos, talvez dos mais extremos que tem. Aí já pega a automutação. Eu não ponho a mão no fogo. Para mim, tudo é possível. Tutto bianco e tutto nero. Tá certo? Valdo. Escuta, você sabe por que eu estou falando italiano aqui? Já faz uma meia hora? Ela está aqui hoje. Está sentindo? Agora é muito feminina ela. Entende? Eu noto que é feminina. Aqui eu noto na questão da... Aí no caso é a psicofonia, né? Esse tipo. Ela é feminina. Quer ver? Observe. Agora, quer ver? Agora, ela veio de um lugar gelado.
Aí veio de um lugar cheio de gelo, porque a hora que eu comecei a ver assim, entrei na coisa, eu vi direitinho o negócio de onde ela veio. Ela mexe com o processo de ambiente, a gente vê. Quer dizer que é lugar que está nevando. Tinha um lugar que agora deu uma neve esquisita aí nesses dias, não deu? Não teve isso? Um negócio, uma nevasca braba? É nos Estados Unidos, né? Ela deve ter estado lá, trabalhando, pelo jeito que eu vi. Tem alguma razão específica que ela está aqui, professor? A Veronesa? Não, eu não sei. Eu só estou falando porque... Sentiu, né? Eu, de vez em quando, acuso a presença dos meus amigos, igual que uma pessoa chegou, por exemplo, de Natal, a gente dá um abraço, fala, ela veio de Natal, etc., veio de Manaus, a gente fala. Então, a mesma coisa eu falo, né, dos amigos, você não acha? Se eu falo dos amigos aqui, de vez em quando seria bom falar, né, do povo que... Valdo, na Itália também cai neve, né? Então, hein? Será que ela pegou a neve da Itália? Sei lá. Ela que está perguntando. Não, o que eu notei é que dentro do processo dela havia isso, aquele negócio, você entra em contato, você vê alguma coisa. A neve está caindo, está tudo branquinho. Tem algum lugar que está com muita neve agora. Agora parece que houve uma nevasca assim, que há muito tempo não tinha nos Estados Unidos, né? Pode ser que ela estivesse fazendo alguma coisa lá. Professor, sim, aqui queria continuar fazendo mais uma pergunta. Na verdade, é para ver se eu entendo isso e se existe um padrão dentro dessa condição da amoralidade, que é o seguinte. Você falou aqui da questão da consciência que não renova, porque ela fica naquele ponto estagnado para poder dominar, né? Então, eu vejo que ali existem atributos, por exemplo, de inteligência, de energia, de várias situações, só que tudo anticosmoético. Escuta, o Hitler para você era uma pessoa inteligente? Era. Então, você vai entender tudo. E eu queria ver se, aí a minha pergunta, se existe esse padrão, ou se cada caso é sempre um caso, no sentido de, por exemplo, essa consciência amoral, que quando ela dá essa renovação, ou seja, quando entra a questão da cosmoética, dá aquele choque inicial, mas aí, por isso que ela pode dar esse pulo, em termos assim, evolutivos, que todos os atributos teoricamente positivos, mais empesteados. Ela vai fazer alguma mutação, mas aquilo nunca vai ser grande demais. Porque há muita raiz podre. Ela tem que consertar isso tudo. Uma pessoa, você sabe, uma consciência, se ela fica insistindo em alguma coisa errada durante muito tempo, o prejuízo daquilo vai aumentando cada vez mais. Chega num ponto que ela não tem noção disso. Ela perde a noção do prejuízo e ela nem quer pensar naquilo. Ela não quer fazer o balanço do pior. Então isso aí é difícil. Não muda tudo de uma hora para outra, não. Isso foi uma das minhas primeiras perguntas que eu fiz aí para o numerador com a turma. Essa turma que vai sair aqui, isso foi na década lá de 80. Essa turma vai ficar lá muito tempo? Eu falei assim, nunca se sabe, mas pouco tempo não é não. Isso que a gente fala de pouco tempo, não é não. É coisa demorada. Eles não vão ter esse trabalho enorme de fazer uma mudança dessa, uma consciência que está aqui há milênios, vai ser passada para lá. Para ficar alguns meses e voltar, não existe isso. Ela vai ter uma nova... um novo patamar de evolução, um novo ciclo totalmente diferente. É um desvio. Ela vai seguir por um outro caminho, não vai mais voltar para o mesmo. Né? Agora, há uma mutação nisso aí, cedo ou tarde vai ter que ter. Agora, Escuta, a turma da fitness não apareceu, está só Eduardo. Né? O resto ainda não veio, né? Para eu poder falar. Que eu trouxe um aparelho mais evoluído do que o lipômetro. Quem souber ganha 12. Hein? A Áurea foi para ele, mas eu quero falar tudo de uma vez só. Vamos ver se pelo menos o Eliel apareça, quem vai, né? A turma que está acostumada a fazer ginástica. Tem ela, mas tem a nossa amiga também que não veio. Você ainda tem outra pergunta? Está tudo bem? Então eu vou responder aqui alguma pergunta.
Acho tudo relacionado à Conscienciologia tão maravilhoso e gigantesco que é difícil para mim aceitar que estou fazendo parte, indiretamente, de uma transformação coletiva tão importante. Esse aí está assustadinho. Olha, não fica assustado, não, deixa de bobagem. Toma uma água fria antes de você ligar o computador, ou a televisão, ou eu não sei como é que ele está acessando isso lá, né? O monitor, não é isso? Para mim, se 50% das verpões da Conscienciologia for realmente verdadeiras, já estarei diante de um marco histórico superior ao helenismo. Como se portar nesse momento histórico? Bebendo água mais fria. Esse é o caminho. Agora me conta, vamos fazer uma prova. Vocês acham que 50% das verpões da Conscienciologia são verdadeiras? Levanta a mão, quem é que acha? Mais de 50. Então, bem mais. Está danado. Agora, do ponto de vista técnico, a gente já tem uma ideia. É bem superior à filosofia grega que ele está falando. Pois é. Mas isso nós já falamos aí, a gente até já discutiu isso aí tudo, não é isso? Agora, olha, caldo de galinha não faz mal para ninguém, não é isso? E uma água fria com açúcar também não faz mal. Desde que a pessoa não faça isso sempre, porque senão ela engorda, não é isso? Agora, o que eu vejo é o seguinte, olha, não fique colocando essa bola cheia em cima da Conscienciologia, não. Tem muita coisa ainda para a gente pesquisar, trabalhar e trazer para cá. Isso aí é só início do princípio do começo. Tem muita coisa pela frente. Eu conto com você, tá bem? Conto com você. Como se dá a interação das consciências sem curso intermissivo com as ideias da Conscienciologia? É outra pessoa que está perguntando, não tem nada a ver. A interação é igual essa que nós estamos falando aí, que a gente já está se referindo àqueles que não fizeram curso intermissivo. A gente tem que começar a mostrar isso. Por exemplo, a questão da Conscienciologia lá no shopping center está atendendo esse povo que não teve curso intermissivo, está certo? Não é? É um negócio sério. Como posso ampliar a vontade? Tendo a vontade mais forte. Vocês vêem alguma outra saída? Alguém quer responder essa pergunta aí? Como é que é? Agora, o ideal seria o seguinte, melhorando o autodiscernimento, melhorando o processo, por exemplo, do critério da pessoa, melhorando a determinação. Ela, por exemplo, vai começar a estudar o que ela faz como determinação dos atos da vida dela. Então ela vai ver o que é mais importante, o que é que aquela determinação falha. Ela vai melhorar o processo da natureza da vontade dela. A voliciologia vai ser melhorada. Então tem que começar a trabalhar nisso aí. Agora, o ideal é trabalhar os 20 atributos, né, os mega atributos da mental somática. Isso aí ajuda. Porque você trabalhando os derivados, você vai mexer na nascente, na origem. Isso aí é importante. Outra pergunta. Hoje me chegou um pedido de assistência. Fui abordado pelo marido de uma mulher de 60 anos que possui a neuromielite óptica, que é a síndrome de Devic. De que forma pode-se assistir uma consciência com esse problema? Exercício físico ajuda? Existe algum fator desencadeante para esse processo? Olha, uma coisa boa que você podia, se você tem contato com a senhora lá, é fazer o arco voltaico diretamente dos olhos dela. Isso aí pode ajudar muito. Sempre ajuda, porque fortalece ali o processo neuroóptico da situação, todo o mecanismo da coisa, pode ser que ajude. Vamos pensar nisso. É a síndrome, essa síndrome aí é brava. É neuromielite. Um troço bravo. Agora, gente, vocês acham que deve esperar? Vamos esperar mais, né? O povo, né? Agora é 13h05. Esperamos até as 13h30, tá certo? Se não for, eu vou falar. Senão eu deixo vocês em suspense, aquele ali vai reclamar. Que ele sempre falou. Como é que você fala? Técnica de geração de ansiedade. Técnica de geração de ansiedade. Ele acha que de vez em quando eu faço isso. Eu, né? Entendendo? Eu faço isso. Ele acha. Pergunta pro pessoal. Tá certo? Mas quem é que queria falar? É você? Quando
Você respondeu essa, a exemplologia, você já falou do curso intermissivo. Sim. Agora, eu queria saber, essa autotransformação, ela pode ocorrer lá no próprio curso intermissivo, ou está falando só Não, aqui começa lá, mas a grande transformação é o complexo. Porque... O transformismo mesmo real é o complexo, vocês não acham? Na verdade, então ele começa lá e se completa aqui, certo? Agora, eu queria saber mais do curso. O curso intermissivo, ele tem uma parte pragmática. Tem. Você queria, por favor, explicar as principais coisas dessa parte pragmática? Por exemplo, o problema de você... Lá, eles não têm muito material humano para trabalhar diretamente. Então, eles trabalham com o holossoma. Principalmente o psicossoma e o mentalsoma. Agora, então, tudo que diz respeito a isso, que é uma coisa seríssima para a gente, que tudo, a vida humana é tudo refletida, ou é reflexo disso, então isso aí é muito importante. Então, por exemplo, o processo da volitação, o problema da pessoa recapturar a sua autoconsciencialidade, o processo dela ver a influência do mental soma sobre o psicossoma. O problema, por exemplo, de uma pessoa que está se movimentando, uma consciência, se movimentando com o psicossoma lastreado pelo ambiente, por exemplo, da baratosfera, e outra que está solta. Então, é isso que eu chamo do processo da soltura. Então, até chegar na soltura daquilo que eu falo também, sobre a soltura do mental somático. Que o mental soma está livre. Sem a soltura mental somática, ninguém chega na cosmoconsciência. A maioria que foi fazer o curso intermissivo está muito longe da cosmoconsciência. Agora, eles começam a já dar uns vislumbres, umas ideias, algumas tinturas dessa realidade para a pessoa entender, né? E isso, às vezes, é muito importante. Então, pensa só, outra coisa. Muita gente começou a entender o que é o processo da parapsicoteca devido a isso. A parapsicoteca. Então, por exemplo, a Nara deve ter pesquisado alguma coisa no curso intermissivo dela sobre o processo da parapsicoteca. Senão, você não estaria tão envolvida na questão sociológica, o processo da cosvisão, o problema da gregariologia, das etnias. Isso, alguma coisa mexeu com você. Aí você pode virar para mim e falar, não, Valdo, eu já tinha isso de 5 vidas anteriores. Sim, eu poderia. Você está entendendo? Mas não teria, mesmo se você tivesse, não teria o elan. Você sabe o que é o elan? A motivação, a garra, o gás, para entrar nisso do jeito que você é. E outra coisa, querendo ou não, você mostra pelo seu temperamento que você veio com a corda toda. Esse temperamento dela de locomotiva, locomotiva disparada. Ela não é uma locomotiva muito normal, ela é disparada, trem-bala. Então, veja, isso aí também é um problema. Estou mostrando como é que a gente estuda, para você ver como é que você vai estudar as retrocognições, as retrovidas e o curso intermissivo nisso. A Nara é um caso típico, é óbvio. Eu acho que quem te conhecer, vai ser difícil de dizer o contrário do que eu estou falando aqui. As pessoas vão admitir isso de algum modo. Outra coisa, você não pode falar que ela seja uma pessoa ansiosa. No entanto, ela é mais ansiosa do que a maioria das ansiosas que tem por aqui. Mas ela não é ansiosa. Quer dizer, o ansiosismo não toma conta dela, que é aquele negócio que eu falo, da pessoa não tremer. Você está entendendo? Isso é que é... Agora, o curso intermissivo deve estar atrás disso, lá na cara, não há dúvida. Agora, esse pessoal que não teve curso intermissivo e pode vir para cá e aguenta, ele provavelmente vai... Não, aguentar isso aí, a gente pergunta, né? Você também pergunta, eu também talvez pergunto. Tenha, eu não sei quem tem. Ver, né? Eu não sei quem tem, não tem. Te mas... aguenta, como é que é? Te aguenta, não é isso? Te vira, não é isso? Mas quem aguenta, a tendência é já fazer curso intermissivo na próxima. Já. Não, muitos desses vão chegar lá, eu acho. Pode falar. Professor,
Vários de nós aqui na Conscienciologia já passamos por várias transformações, né? Como saber, assim, por exemplo, se já veio já do curso intermissivo ou se a gente já foi pela vontade mesmo aqui, porque foi uma transformação mais fácil? Aí cada um tem que se perguntar, né, e ver, né? Fazer uma autoanálise, né? Seria mais fácil, assim, uma autoanamnese da história. Chegar a algum autodiagnóstico. E necessariamente aquele transformismo que a gente traz lá do curso intermissivo, né, ele seria mais fácil de ser efetivado ou não? Não necessariamente. Não, isso aí não muda. Seja lá ou seja aqui, a dificuldade é a mesma. A dificuldade é a mesma, porque depende agora da volição, a decisão, a determinação da pessoa, o nível que ela quer. Agora, ó, uma coisa que tem muita relação com o curso intermissivo, mas eu geralmente não falo, hoje eu vou falar para vocês. É aquilo que eu sempre toco no assunto aqui, que nós nunca falamos que a Conscienciologia seja fácil. A Conscienciologia nada mais é do que uma coleção de desafios. Agora veja, isso aí é típico do curso intermissivo. Eu geralmente não gosto de unir as coisas, mas atualmente eu acho que eu já posso falar nessas coisas, vocês estão entendendo? Entende? Gente, depois de milênios, você vivia de um jeito, de uma hora para outra, eles te chamam e falam as verdades para você, que é o curso intermissivo. Isso é uma mudança, é uma encruzilhada maior do que todas as outras anteriores. O negócio é sério. Então, por isso é que chega aqui, tem esse monte de desafio que a Conscienciologia entrega. Aqui nós estamos debulhando os desafios. No curso intermissivo não dava nem para ver a extensão, porque é tanta coisa que a pessoa tem que pensar simultaneamente. E quando ela pensa também numa determinada coisa lá, embaralha, porque a visão é muito ampla. Agora aqui não, começa a ficar tudo mais pontual, mais em cima, tal. Vai vendo os detalhes. Vocês estão entendendo a diferença, né, de uma coisa com outra, né? Só mais um detalhe, questão de forma. Eu não sou professor de português, mas na definologia, na terceira linha, essas maiores qualidades me soam meio estranho. Capaz de oferecer maiores qualidades de vida intrafísica e bons hábitos. Aí agora vamos ver a turma de português, o que acha disso. Aqui, ó, vou ler. Capaz de oferecer maiores qualidades de vida intrafísica e bons hábitos em favor do bem-estar íntimo. O que está errado nisso? Eu não estou vendo nada, não. Eu só achei estranho assim na hora de ler. Não, você está achando estranho, deve ser a pluralização de qualidades. Você está errado. Depois está em singular. Você está errado. Você não fez a associação com os bons hábitos. É que como eu vi já bons hábitos... Seria muito pior no português se eu colocasse um no singular e o outro no plural. É que qualidade... Quando a gente coloca na mesma linha, está mais correto. Eu achei que qualidade estava relacionada só à qualidade à vida intrafísica e os hábitos relacionados ao bons, né? Mas observa a ver se tem algum erro de português sério. Tá. Eu não vejo que tem. Não, tem? Eu achei, mas não sou especialista. Cadê, Dulce, você aqui? Também não vejo nada. Ô Antônio, você que é o meu mestre de todas as horas, está perfeito isso aí. Agora, o que eu quero te falar é só uma coisa. Compara a associação de ideias dos dois termos de palavras compostas. Como eu coloquei um no plural, eu coloquei o outro junto. Se eu tivesse colocado um no singular e outro no plural, nem sempre soa bem, ainda mais em português. Não quer dizer que seja errado, mas não é o ideal. É quase errado, né? Aquele negócio, chegou perto. Aí não é mais correto. Ô Djalma, você que andou estudando muito o conscienciograma, o que você acha dessa semântica? Dessa gramatiquice? Não, eu acho que as duas formas estariam corretas, né? Maior qualidade é uma locução adverbial. Se você estiver pensando como um advérbio, poderia estar no singular. Lógico. Mas você aqui está falando de várias qualidades, que é substantivo. Então, nesse caso, ela pode flexionar no plural sem problema, entendeu? Agora, são duas possibilidades. Ele aí faz ele usa a qualidade como substantivo, e não como advérbio. Agora, eu vou afirmar por que eu usei. Eu vou ler tudo.
O transformismo é a troca de hábitos pessoais, plural, mesológico, plural, seculares, plural, esse então é terrível, seculares, por neocondutas prioritárias, plural, evolutivas, plural, mais sadias, plural, dinâmicas, mais... Você entendeu agora? Então, se você tivesse visto antes, você teria entendido mais. Que a pluralização já foi feita no início. Agora, para falar de um transformismo evolutivo da consciência, teria que ser o plural mesmo. Se eu fosse falar isso do singular, não é? Aí quem ia corrigir seria o Antônio. Não, isso aqui não é ideal, está errado. Vocês estão entendendo, né? Você entendeu isso? Entendi. Uma última coisa de forma é na cognatologia, o último cognato, é que esse cognato aqui transformista, ele é pejorativo na sua, assim, da ideia de... de homossexual. Que fazem, homossexual. E o que é que a gente tem que ver com isso? Não, só... Não, nós sabemos. Só para alertar. Aqui, houve até aquela piada aqui, que quando eu coloquei o transformismo, teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, você vai falar de homossexual? Eu falei assim, também. Só para saber se estava claro. Agora, o verdadeiro transformismo não é isso bem, não. O verdadeiro transformismo é o contorcionista. Isso aí o povo esquece. É a mulher do circo que vira bicho. Como é que é aquele... Quer dizer, o Roberto está aí hoje? O Roberto Lyman? Não. Mas como é que é aquele bicho, que é vários bichos num só? Ornitorrinco. Então, o transformista homossexual é o ornitorrinco. Esse é o apelido dele. Vocês não sabiam, não? É ornitorrinco. Ele tem uma mistura de tudo. Por exemplo, o transexual é ornitorrinco. É assim que o povo lá no Rio se chamava. Não, fulano é ornitorrinco, cuidado. Monta tudo. Esse é Photoshop, é o último que arranjaram agora. Drag king, travesti. Mas olha, tudo gente boa, não tem nada não. Pode falar. Não tem outro aqui nas proximidades? Qual é o mais próximo? Olha a geopolítica. Deu. Bom, retornando à questão dos estudos comparativos entre as vidas, que você estava comentando ainda há pouco, a pessoa, quando faz isso no curso intermissivo, ela procura enxergar um padrão, e se procura, que tipo de padrão ou padrões que a pessoa procura nesses estudos comparativos? Sendo ela com ela própria em várias vidas? Não, a primeira coisa que uma pessoa procura aí, que a Consciex procura, é ver o que é que pode dar força para ela, para servir de esteio. Ela quer se apoiar naquilo. Então ela vai ver o que é que tem que serve de reforço. Ela pode se apoiar. A reação inicial das Consciex, em geral, é isso. Tem lógica, né? Pensa bem que você vai ver. Mas é tipo um trafora, alguma coisa assim? Mais ou menos por aí. Se não for, pelo menos uma metade, mas o início. Está começando alguma coisa nesse sentido. Certo. Por aí. Agora, só mais uma coisa. Dentro disso também ela não procura, por exemplo, padrão de erros? Se tem um tipo de erro que ela cometeu mais? Isso é a segunda parte que a pessoa tem. Geralmente, quando eles mostram certas coisas, a pessoa vê o bom. Alguns até querem sonegar o pior. Mas é muito importante ver o segundo para depois entrar no terceiro. O terceiro é a chamada competição da negra. Você sabe o que é a negra? Não, vamos julgar a negra. Julgou um, ganhou. Julgou o outro ganhou, empatou, vamos fazer a negra. Então a pessoa vai ver o saldo. É nessa hora que vem a análise para chegar numa síntese. O que você está procurando é essa síntese final da negra. Você entendeu isso? Entendi. Uma análise inicial parcial, positiva. Depois a análise parcial, negativa. Depois, a conjugação das duas. Essa é a mais difícil de ser feita. Para ver que saldo que deu.
Agora, ó, a pessoa não adianta querer tirar o corpo fora, porque a ficha dela revela tudo. Agora, ó, há casos desses que é aí que entra o nosso excelentíssimo senhor Hayek. Você sabe por quê? Não. É a hora que ele quer mostrar, não, olha aqui, vamos revirar a sua vida, você vai ver como é que era. Então eles refazem aquela visão panorâmica da pessoa num determinado período que precisava daquilo. Aquilo extraído dela. Você sabe que o cosmos todo está dentro de você, né? O seu microcosmos. Então não adianta ninguém tirar o corpo fora. Extrafisicamente isso é impossível. Olha o termo que eu estou usando, impossível. Que a realidade vai mostrar sempre ali. Mas... Professor? Sim? Aqui em cima. Vocês sabem lá quando começa a falhar? É? O que é que fala? Dá microfonia? O que é microfonia? Eu queria saber o que é isso, que eu não sei. Hein? Som fica falhado no fone. Ah, sei. Tá bom. Eu fiquei do mesmo jeito. Está de ver na hora. Você entendeu por quê? Eu não sei o que é. Falhou o fone, lá o fone de ouvido dele falha. Eles não te ouvem lá no fone deles. É o fone deles. Eles não te ouvem, aí eles veem que está falhando. Sei. Porque para mim aqui eu não percebi nada. Possivelmente alguma coisa lá. Só. Vocês perceberam? Eu também Professor, percebi, né? aqui em cima. De vez em quando eles vêm aqui e me tiram o microfone, eu não sei porquê. Eu quero saber. Olha o Leandro lá, professor. O que acontece às vezes no fone, ele começa a falhar sutilmente, não dá para perceber aí, mas aqui aí você vocês vê. registram isso. Você continua ouvindo o áudio, mas você vê que tem alguma coisa, mau contato, alguma coisa. Muito bom. Já estou agora informado. Vamos nessa. Pode falar. Tá. Professor, ainda lá na exemplologia, na questão do transformismo volitivo. A princípio, poderíamos dizer que sempre é volitivo, ou seja, sempre tem a vontade da pessoa, independente da causa geradora ter sido o curso intermissivo. Não é correto? Sim, mas o problema aqui não é isso, não. Que nós estamos querendo. Intermissivo é uma coisa, volitivo é outra. Raciocínio. São duas coisas diferentes. Eu entendi como assim... Intermissivo é o geral. Quase sempre pegou na parte, vamos dizer, centrípeta. Veio de fora para dentro. Agora, o volitivo não, é centrífugo. Isso, o problema tem que sair dali de dentro, da própria pessoa. Então, vamos entender se isso está certo. Transformismo intermissivo. As autotransformações existenciais advindas das lições do curso intermissivo pré-ressomato de intermissivista, homem ou mulher. Transformismo volitivo, as autotransformações existenciais geradas pela força da vontade renovadora da consciência decidida a uma mulher. Está exatinho, é isso aí mesmo. Ficou bem claro, mas o que eu queria chegar no ponto é que mesmo quando ele é gerado lá pela questão do curso intermissivo, a pessoa precisa assumir lucidamente e a partir da vontade dela atuar. Escuta, né? isso aí é bobagem. O que você está falando é rebarbativo. É aquilo que a gente chama bidu. Pelo seguinte... Nada que você faz está fora da vontade. Sim, está certo. Não, raciocina é só isso. Está certo. Nada que você faz está fora da voliciologia. Agora, não é isso que eu quero dizer. Entendi. Eu quero dizer o que é que demarcou o marcante, o atuante, o fator decisivo da situação. Entendi. Uma coisa é aquilo que vem de fora, do ambiente. Outra coisa é aquilo que vem de dentro. Então, por exemplo, aqui, nós recebemos gente do mesmo modo. Existe aquela pessoa que chega e fala assim, ó, eu tinha umas ideias parecidas com os processos da Conscienciologia, eu vim aqui para ver se é igual àquilo que eu penso. Então ela já veio com a ideia dentro dela. Agora tem a pessoa que chega aqui, passa 3 anos e ainda está brigando com a gente com alguma dessas coisas, porque ela não admite. Você está entendendo? Igualzinho aqueles, por exemplo, quando nós falamos, as ideias são superiores à consciência isolada. O povo tem dificuldade para isso. Isso aí, então, é o processo de fora para dentro do curso intermissivo que está chacoalhando até agora. Ainda não deu. Então, veja, até hoje isso ocorre, tá certo? Professor, sim. O que é que faz, então, uma pessoa ter um nível de vontade, uma força íntima maior do que a outra? Ela está decidida a alcançar algum objetivo com aquela determinação da vontade granítica que ela tem. E o que ela faz? Ela se sente bem, ela se realiza com aquilo,
Vontade é o primeiro fator de realização da pessoa. Aquilo que permite ela realizar. Porque tem, assim, várias ações que às vezes a gente nota as pessoas tomando, que impregnam nela maior prazer na realização daquela meta que ela se coloca. E tem algumas que têm a mesma meta, só que ela não tem a mesma motivação íntima, ela não sente o mesmo prazer. Ela não tem motivação, não tem garra, é o elan. Ela não tem. Agora, tem umas, são piores. Ela tem uma meta que é negativa e ela é entusiasmada com aquilo. Entusiasmo. É psicossoma. Aí, esses que são os piores. Então, é uma volição totalmente patológica. E o que impulsiona a nível neuroquímico uma pessoa realmente ter um corpo preparado, o prazer pela ação da meta, pela conquista da meta? Existe alguma coisa neuroquímica que é, sei lá, de hormônios? A neuroquímica e a homeostase. É porque ela está com muito equilíbrio de tudo que ela tem. É num caso desse aí que já começa a pessoa suspeitar de alguma coisa. O quê? Macrossoma. Você entendeu? Pensa no macrossoma nisso aí. É a hora. É isso que eu estava falando aqui antes sobre a clivagem. A hora que vem e há aquela interseção do processo da ideia. O macrossoma às vezes entrou nisso aí. Por isso que é que sustentou. Então, é um fundamento, um alicerce mais forte, mais específico. Qual que é a pergunta sua antes? Que você estava já há muito tempo, estava atravessada aqui, ó, que eu vi a pergunta atravessada aqui. É para fazer uma comparação entre o processo da volição e da vontade. Eu lembro que o senhor colocou, e o senhor já me explicou, mas eu não consegui pegar a essência dessa explicação. Aqui, vamos entender. A vontade é o estudo da determinação sua, do fundo da sua consciência. Então, é aquele modo de você manifestar. A volição é quando você tem essa vontade mais técnica. E é através da volição que nós levamos isso para a voliciologia, que já é o estudo da ciência da vontade. Entendeu? São três coisas parecidas. Tá. Mas a vontade é a manifestação básica, instintiva, se você quiser, o nome que você queira, elementar, rudimentar, é aquilo que apareceu, a primeira vez que apareceu, isso que a gente fala de vontade, apareceu com a pessoa, isso é a vontade. Agora, a volição já é o conjunto da vontade, mas aí já estudado, volição. Então, já não é uma vontade simples, ela já começou a ficar sofisticada. Agora, a ciência do estudo da vontade ou da volição é o que eu chamo de voliciologia. Eu criei essas coisas para a gente ficar mais claro. Agora, volição é muito usado em muitos lugares, tá? Inclusive dentro do processo de filosofia, etc. Tal, se fala isso também, volição. Só mais uma pergunta. No caso, então, o que é que predispõe uma pessoa a ter o processo da volitação? Porque às vezes a gente volitação é outra coisa. Tá, eu sei, eu entendo. Que é o processo do extrafísico, muito embora volitar, você tenha uma vontade super parasiderúrgica para fazer a volitação em certos lugares. Quanto mais baratosfera, pior é. E qual é a predisposição íntima de uma pessoa para ela desencadear a volitação? Ela dominar o problema das energias dela no holossoma. Já não é energia em corpo ou energia do energossoma, é energia do holossoma. Isso é pelo mental soma dela. Então, é o discernimento dela que já comanda a energia de uma maneira abrangente. Porque, assim, a gente já escutou várias pessoas falando, eu tive uma volitação. A hora que a pessoa se acostuma com isso, ela só pensa e ela faz. Igual um passarinho quando levanta voo, mesma coisa. É isso que eu queria saber, como fica tudo automático. Tudo automático. É uma espécie, aí no caso, quase que mecânica, lá pelas tantas. Agora, conforme o ambiente pesa, a pessoa não consegue chegar nisso. Entende? E outra coisa, se uma pessoa chegar no lugar e ela ficar impressionada com alguma coisa que ela viu ali negativamente, todas essas capacidades que ela tem, aquilo tudo morre. Ela não funciona. Agora, extrafisicamente, é isso que os assediadores fazem com a pessoa. Tem assediador que quer fazer com que o cara que está volitando receba como se fosse um dardo de energia dele, para ele cair igual um passarinho. Você está entendendo? Tem gente assim.
Eu já vi isso tudo fora do corpo. Agora, isso tudo é possível. Tudo é possível. Por causa do processo da fraqueza da vontade e tudo mais. Ô, gente, 13h30. Eu agora então vou falar. O Eduardo está aí ainda? Está. Então o caso todo é o seguinte. E você, ó, Urubu, observa aí o que eu vou falar, porque eu sou representante da turma da fitness, tá certo? A turma dos exercícios, do naturismo, o que é que vocês querem? Todos esses nomes que tem por aí. Então aqui tem uma aqui que está dizendo o seguinte, uma curiosidade. O método de avaliação da composição corporal, mencionado pelo Eduardo Martins, denomina-se impedância bioelétrica. Envolve a colocação de eletrodos na mão, punho, tornozelo e pé da pessoa e a passagem de pequena corrente elétrica através do corpo. Isso aqui o doutor Inácio Ferreira já fazia na psiquiatria dele na década de 50. Baseia-se no princípio de que o tecido magro apresenta condutividade elétrica maior que o tecido gorduroso em função da quantidade de água que possui. Esse método foi utilizado no preparo do artista Tom Hanks para o filme Filadélfia, em que tinha que emagrecer bastante para representar um portador do vírus da AIDS, sem se tornar desnutrido, ou seja, sem prejudicar sua massa muscular. Está claro, não está? Agora, eu quero mostrar para vocês esse aparelho aqui, que eu considero superior ao lipômetro, porque esse aqui é que tira a dúvida, sabe? E eu queria que vocês soubessem que aparelho que é esse. Alguém quer... Se alguém adivinhar, a gente tem que dar, nem que seja um copo d'água para a pessoa. É parecido, mas não é. Esse aparelho que eu uso é importantíssimo. É medidor de dobras cutâneas, professor. Põe o microfone. Microfone, professor. Cada um desses aqui no mínimo 1,5 cm. Não é fácil. Se o cara apertar muito, depois fica... Se é vomitar, você força demais. Não dá. Tá aqui. Esse é o bom. Olha aqui, ó. Chama alicate. Então, furar o cinto. Quem é que está com o cinto aí para você perfurar? Deixa eu falar para todos com o microfone. Vocês aí, ó, estou apresentando aqui um grande aparelho, muito sério. A marca comercial dele é Berg, seríssimo. Tem uma estrela de redenção da pessoa para a barriga. Quer dizer, um programa seríssimo. Então, ele é um perfurador de cinto. Eu só admito se a pessoa melhorou, não adianta nada o lipômetro. O que interessa é isso. Você furou quantos buracos no seu cinto? Seja homem ou seja mulher. O negócio aqui é esse, fim de papo. Vocês nunca viram ninguém apresentar isso a vocês. Isso aqui é um negócio de sapateiro. Eu sou sapateiro. Vamos lembrar disso, a coisa é muito séria. Vocês nunca esperavam alguém trazer um negócio desse aqui. É verdade ou não é? Hein? Tudo é didática. Esse aqui é um dos aparelhos que eu trouxe. O primeiro que eu trouxe foi um binóculo. Agora eu estou trazendo esse. De vez em quando eu tenho que mostrar a paratecnologia que nós usamos dentro da tecnologia. Presta atenção. Alguém quer observar esse bichinho, como é que ele é bem feito? Não, observa como é que ele é bem feito. Olha os detalhes. Esse é o melhor que eu já encontrei até hoje. Valdo, na dúvida tem a sapataria real ali no Almirante Barroso, viu? Quem não tiver Mas agora o problema é esse aqui. Eu quero ver quantos furos vocês vão fazer nesse cinto aí. Sinto muito, mas esse é que é o cinto que manda. Né? A situação toda é essa. Não adianta mais, tudo é conversa. Enquanto está com o lipômetro, não resolve. Eu quero ver o seguinte, abaixou quanto? Vamos ver. E é o barrigório que manda. Vocês sabem que na minha terra, o cinto é chamado de cinturão, aquele cinturão do homem do boxe, mas o nome técnico mesmo da Uberaba era outro. Sabe? O nome é barrigueira, que é aquilo que coloca no cavalo e na égua, e aperta.
senão a célula cai. Então é muito importante ver a perfuração da barrigueira do cara, senão não dá certo. Agora, existem vários nomes para esse negócio, né? No interior de São Paulo tem até uma cidade que tem uma desse cinto grandão, sério, tem um nome lá engraçado que eles usam. Agora, gente, aqui outra pergunta. Em uma das tertúlias, o senhor menciona a sua experiência junto com o doutor Inácio. Engraçado, falei nele. Essa pergunta já chegou aqui há muito tempo. Ela está aqui há muito tempo. O senhor já teve contato, eu não tinha lido, não estou sabendo nada disso. Mas é que o doutor Inácio, ele colocava o negócio na mão da pessoa para acalmar, para ver o problema de sistema nervoso. Ele dava choques, pequenos choques na pessoa, sabe, para fazer a anamnese dela. O doutor Inácio fazia isso. Isso é da psiquiatria dele. Agora, o senhor já teve contato com essa consciência? Sim, no livro fala doutor Inácio Carlos Barcelos, essa consciência continua fumando no extrafísico. Besteira, não existe isso. Esse aqui é o tal médio lá que o nosso amigo fala dele. Não é paradoxal essa consciência na condição de consciência, esteve com um psiquiatra e espírito e ainda assim, não é isso. Doutor Inácio não é isso não. Doutor Inácio é muito mais vivo que vocês estão pensando. Olha, o doutor Inácio é aquele médico que o logogrifo, teve as mensagens lá do logogrifo, que falou para ele, porque ele não admitia os espíritos, de modo algum, isso não pode existir, tudo morre. E ele se formou no Rio, em psiquiatria, e foi para Uberaba. Chegou lá e não admitia isso. Então apareceu lá, e na reunião do logogrifo, ele chegou e falou assim, olha, está aqui o número, você vai jogar no jogo do bicho na quinta-feira, você vai ganhar muito dinheiro, não pode usar isso, tem que dar para os outros. Agora, esse aqui, vamos arranjar um envelope e colocar, você não vai ver o que é. Esse é para o dia tal, e esse outro aqui é para o outro dia tal. Isso então envolvia praticamente uns 10 dias, 2 semanas ali. Ele jogou, ganhou no bicho, nas 3 vezes, e aí ele começou a estudar. Não, tem alguma coisa muito séria nisso, porque tudo que eu estudei não dá para saber disso aí com toda essa peculiaridade dos detalhes do jogo do bicho. Ele deu dinheiro tudo para os pobres, ele era uma pessoa que fazia assistência demais. Agora, me perdoa, mas não é o doutor Inácio, isso aí é bobagem aí das psicografias. Outra coisa, esse médico que a pessoa falou aí, é o tal que o nosso amigo que escreveu o livro não admite, acha que ele é fajuto, você está entendendo? Eu não sei, porque eu não conheço ele pessoalmente assim não. Uma vez ele quis encontrar comigo, mas ele não se encontrou. Houve um quiprocó, ele não apareceu. De modo que, para mim, não é o doutor Inácio, não. Isso aí é outra coisa, porque eu conheço o doutor Inácio, encontrei com ele. E outra coisa, logo depois que ele dessomou, eu encontrei com ele estava em ótima situação e trabalhando com um monte de amigos nossos. Atualmente, ele faz o servição. Agora, no espiritismo, essas coisas têm que acontecer, né? Agora, outra pergunta, fatologia, terceira linha, empreendedorismo. O senhor poderia explicar mais a relação do empreendedorismo com o transformismo? Olha, o transformismo é um processo que nós estamos falando aqui, intraconsciencial. Empreendedorismo é um trabalho de gestão de fora da consciência. Então, a diferença básica é isso aí. O empreendedorismo pode ser um transformismo externo. E o transformismo pode ser um empreendedorismo intraconsciencial, para a pessoa clarear. Quais são os atributos ou traços que os voluntários atuantes na Expoconscienciologia podem desenvolver para trabalhar como agente propulsor da evolução das consciências em curso intermissivo? É ter uma força presencial e um contato social melhor para que as pessoas deem atenção para aquilo que a pessoa falar. Então, é melhorar o contato social, que a pessoa está falando ali com pessoas as mais diferentes possível, né? Então, o negócio é de comunicabilidade. Melhorar a comunicabilidade para a pessoa entender a pessoa e admitir. Então, a força presencial dela vai mostrar a fidedignidade, se ela é confiável ou não.
Uma outra pergunta. Uma pessoa que teve uma única experiência de cosmoconsciência aos 24 anos, já demonstra alguma soltura mental somática ou extrapolacionismo não necessariamente demonstra isso? Não. A primeira coisa aí não é isso, não. Isso aí tudo a gente pode considerar, mas não é bem. O ideal é o seguinte, se a pessoa teve uma cosmoconsciência aos 24 anos, ela tem que ter mudado totalmente a vida dela para melhor, de um dia para outro. Se isso não aconteceu, é porque o negócio era mais de imaginação e problema mais interno de imagística. Não é bem a realidade. Agora aí, ó, o que precisa de saber é isso. Eu quero saber o seguinte, o que a pessoa mudou aos 24 anos? Tem que ter mudado assim, da água para o vinho de uma maneira total, irretorquível, indiscutível. Perguntei agora há pouco sobre assistência a determinada senhora. O senhor possui alguma literatura que ensina a executar o arco voltaico? Olha, eu já escrevi a respeito disso, mas é preciso ver onde é que está. Eu acho que é bom ver aquele do arco voltaico, que tem um verbete já, que a gente já trouxe. É bom ver lá, porque lá tem a técnica, né, como é que faz. Olha aí, no site, e vê através do DVD, não é isso? Em tertúlia anterior, o senhor falou que está havendo mudança séria no curso intermissivo. Poderia aprofundar nessa temática? A mudança séria é o seguinte, está sendo ampliado o curso intermissivo e os locais em que eles estão sendo dados. Então, houve um aumento das consciex, que são do corpo docente, e houve um aumento também dos locais, as locações, os cenários do trabalho, e com isso eles estão atendendo maior número de consciências. A coisa mais séria são essas três coisas, que eu vi até agora, mas deve ter muito mais coisa nisso. O corpo docente se ampliou muito, e ampliar também os campi extrafísicos da história, os paracampi extrafísicos. E, junto com isso, eles começaram a receber maior número de alunos. De modo que nós vamos ter muitos colegas no futuro, cada vez mais. Isso é que é o ideal, né? Eu desejaria ter milhões aqui. Todo mundo fez curso intermissivo, vocês já viram como é que ia ser? Aí eu seria capaz até de dar as graviolas para esse povo e tal. Mas abrir mão de tudo. Agora aqui. O paramicrochip pode ser usado por assediadores para fins escusos? Até que ponto que a parabaratosfera domina a paratecnologia? Olha, a paratecnologia, para dominar nesse nível e a consciência se sentir rígida, homeostática, equilibrada, não pode ter má intenção. Se falta cosmoética, nada funciona. Eles fazem arremedo, pode fazer uma caricatura da história, do jeito que é que tem às vezes. Mas para mexer com o processo da consciência, por exemplo, é impossível um assediador arranjar um macrosoma para uma pessoa. Entende? Que aquilo desequilibra. É igualzinho, por exemplo, como é que uma pessoa vai fazer um transplante pegando um órgão que está podre? Não pega. A podridão não vai deixar. Então, a pessoa que está anticosmoética, ela é podre. Aquilo não funciona, não dá para fazer nada. Valdo, você comentou ainda há pouco sobre, fez uma comparação entre a gente pensar no curso intermissivo e pensar aqui na dimensão intrafísica. E você falou que lá a visão é mais ampla e a gente tem a tendência a embaralhar por causa disso. Você poderia aprofundar mais, dar mais exemplos dessa condição? Que a gente fala a respeito de você aqui se manifestar pelo corpo diretamente. E lá você já começa a se manifestar já além, a partir do psicossoma. Isso muda tudo. Outra coisa, a tendência sua lá é recuperar os cons. Então você é o mais inteligente. É quando você é mais sábio. É o máximo que você tem da sua consciência. Agora, chegou aqui, você começa a entrar no restringimento que você vira primeiro um vírus. Depois vai crescendo, que é a fase que a gente fala lá, ó. Você está entendendo? Olha lá, vida fetal. Aquilo tudo, então,
mórula e tudo mais. Agora, a gente está crescendo. Você hoje já virou gente. Já passou dos 26. Você está começando a recuperar. Mas, olha, raramente eu vejo uma pessoa que recuperou 75% dos cons reais dela. Então, como é que fica? Você comentou também que aqui a gente tem a questão mais pontual, ou seja... Pontual porque mais... tudo nosso aqui a gente vê muito detalhe. Parece que isso é até uma decorrência disso que eu acabei de falar, o restringimento físico. Uma pessoa que foi compactada, ela começa a dar valor para as coisas pequenas, perto dela. Porque ela está doida para ver as coisas grandes. Entendi. Você está entendendo como é que é? Mas ela vê o pequeno, que não tem jeito. Diminuiu. Você está entendendo? É igualzinho uma pessoa, por exemplo, se você colocar uma pessoa dentro de um buraco, e ela está sempre vendo um pedaço só, ela dá muita importância para os detalhes daquele buraco. É o cara, por exemplo, que fica numa masmorra e 5 anos. Então, às vezes, ele criou um rato que ficou amigo dele, conversava com o rato. Está entendendo? Olha o detalhe do rato. Olha o pequenininho, como é que ele deu valor. Entende? Entendi. É isso que eu quero chamar a atenção. Pode falar. Professor Valdo, 2 perguntas. A primeira delas é a seguinte: qual disciplina do curso intermissivo estaria mais relacionado com o verbete de hoje? Com o transformismo? Sim. É o processo da evolução. Agora, é a evolução que leva para a reciclagem. Por isso que ele é da reciclagem. Mas o problema é da evolução. A evolução do curso intermissivo, ela é abordada com vários matizes. Esse aqui é um deles. Mas tem muita coisa. A evolução é um negócio seríssimo. Tá. É tanto, se você for olhar a evolução, tem um monte de especialidade que atinge a evolução, né, de um modo ou de outro. Eu estava dando uma olhada aqui. A outra dúvida é a seguinte, professor. A gente está nessa época aí dos 60 anos dos direitos humanos, né? Que consciências estariam mais diretamente relacionadas com a fomentação desses direitos humanos, com essa discussão toda que ocorreu? Quem mexe com isso é quem mexe com para-direito. É o processo de direito. São os grandes jurisconsultos do passado que mexem com esse processo. Que a base toda é essa. É a defesa do direito da pessoa para direito. É o problema da Carla. Ela não está aí hoje. Ela está aí, ela sabe. O processo é esse. Você não acha que é vocês que tem que mexer com isso? A turma que mexe com isso? É jurisconsulto. Eu passei 3 anos fora de Foz e quando eu voltei, eu tive notícias de várias dinâmicas que funcionam hoje dentro da CCI. Dinâmicas que estão trabalhando, qualificando as energias conscienciais. Qual a influência desse trabalho nos cursos intermissivos? É isso que eu tenho me perguntado. Qual a influência dessas dinâmicas do trabalho energético feito nessas dinâmicas que qualifica as energias conscienciais, os cursos da CCI, todo o complexo com os cursos intermissivos? Não, isso aí tudo é derivação dos cursos intermissivos, igual a todos os outros cursos da Conscienciologia. Eu não vejo assim nada muito específico nisso, não. Não Agora, vê o... A gente tem que ampliar o estudo para o psiquismo, cada vez mais. Mas, e essa quantidade de energia consciencial qualificada que é gerada, elas estão sendo aproveitadas aonde? Para quê? Isso aí vai ter que ser melhorado cada vez mais. Está sendo aproveitado pelas próprias pessoas que estão participando. Isso é da própria CCCI. É isso que eu falo, né? Essa energia fica aqui Cominópolis aqui de Foz. Por que é que nós temos aqui uma energia diferente desde que foi construído esse tertuliário? Isso é essa energia. Tudo aqui. É o que eu estava falando hoje aqui, que me perguntaram. Eu comecei a trabalhar nesse local aqui, muito antes de ser construído. A primeira coisa que eu pedi foi para tirar as árvores, que havia aqui árvores e arbustos, que eram tóxicos. A gente tirou do lugar e limparam esse ambiente. Aqui onde eu estou mesmo tinha árvore. Tinha algumas, parece que eram daí mesmo, outras parece que foi plantada depois. Tinha uma delas que era tóxica. Você sabe que tem árvore tóxica, sim, né? Tem arbustos tóxicos. Plantas, de uma forma geral. E tem umas também que são negativas. Igual, por exemplo, nessa mesma ocasião, logo em seguida, eles tiraram aqui. Depois eu pedi para tirar um flamboyant que estava perto lá, do nosso boiler.
que aquele flamboyant ia derrubar a casa, que o flamboyant derruba a casa. É preciso ter cuidado. Uma outra coisa que tem que ter cuidado, que eu olhei também desde o início, era eucalipto. Você não pode ter eucalipto perto da casa. O eucalipto é uma beleza. Muita gente considera o eucalipto como uma árvore abençoada, né? Diferente das outras, porque ela dá tudo, é igual a vaca. Mas ela é perigosa, ela atrai o raio, ela chupa toda a água em torno aonde ela fica, e ela esfria, vamos dizer, ela seca, ela faz o processo de a friagem na situação das outras plantas toda em torno. Por isso que não é bom também colocar perto de casa. Então essas coisas todas a gente viu aí. Uma outra coisa também, na mesma ocasião, eu pedi para eles, havia um abacateiro enorme aí, mas ele estava podre, e aí ele ia acabar caindo em cima das pessoas. Então, uma noite, eu saí do corpo e vi que tinha gente, eu tinha consciência que falando, não, nós podemos pegar o cara através dessa árvore, vamos dar um jeito. E eles foram examinar, a árvore realmente estava podre. Então eu falei assim, ó, acaba com essa árvore. Era lá perto, ali na passagem nossa, do caminho da lógica, na frente de casa. Lembra daquele abacateiro enorme? Ele apodreceu e ele ia cair mesmo. Então a árvore, a gente tem que estar de olho nisso, coitado, ela envelhece. Tem árvore que às vezes está na UTI, a gente tem que estar de olho nela. UTI. Outra coisa, já mandaram também para o processo, o asilo da longevidade, né? É geronte, então tem que ser tratada direitinho. Não é assim? Você que é especialista? Ela é especialista em UTI de árvore ali, ó. Você lembra do abacateiro? Lembra? Agora, gente, o que mais que é que tem nas nossas situações aí? Eu respondi até agora 12 perguntas daquelas que haviam por aqui. E acho que já havia minhas coisas aqui básicas. Agora, o transformismo é esse. Aqui sobre o transformismo, aquilo que eu falei, como ninguém fez nenhum comentário, eu vou fazer alguma coisa. Autocompetência. No lugar de exaltação da habilidade psicomotriz, do artesanato, o esforço pessoal para o domínio da autodisperticidade. Chato nessa comparação, né? Do artesanato com disperticidade. Terrível, né? Em matéria de transformismo, vocês não acham? A outra, no lugar da preocupação excessiva com o dinheiro, o vil metal transitório, a interassistencialidade esclarecedora. Aí está mandando a pessoa sair do miserê para ser large. Né? No lugar da priorização da beleza física ou somática, a manutenção da saúde consciencial. Aí entra o perfurador de cinto, o lipômetro, a balança, o chuveiro. Você sabe que eu escrevi essa semana alguma coisa sobre isso, né? Sobre o processo de instrumento. Agora, são instrumentos pró-saúde. Então, eu coloquei 10 instrumentos pró-saúde. O lipômetro não está nessa não, que ele é pequenininho, né? São coisas maiores. Então, por exemplo, aí entra a esteira aeróbica, entra o desumidificador, o condicionador de ar, o exaustor de ambiente. Eu coloquei 10. Não sei se são os maiores, mas esse deve estar entre os maiores que existem. Pró-saúde. E os detalhes disso que eu coloquei é justamente isso aqui. Agora aqui, no lugar dos interesses eletronóticos, a busca da autoconsciencialidade multidimensional. Essa é terrível, né? Muito grande. No lugar da aspiração pela celebrização do Zeitgeist, que é o espírito do tempo, a demanda pessoal pelo completismo existencial da Proex. Isso aí mexeu com você. No lugar da maximização da vida material, a escolha dos objetivos da evoluciologia autoconsciente. No lugar do antigo poder temporal, o emprego cosmoético da força presencial construtiva. Isso aí que é o cara, um dia desse estava lá, e eu falei isso para ele aí. Hoje, se ele estivesse aí, eu ia dar isso para ele. Que ele falou, mas Valdo, o poder é muito importante. Falou para mim lá no Lucico. Falei assim, eu não estou dizendo que não seja. Agora, ó, essa energia aqui é mais importante que o seu poder. Aqui, ó. Se eu quiser, eu te encapsulo aqui agora. Seu poder me churou, ó, me inchou. Ó. Isso é um fato. Agora, ó, aqui é o resumo disso.
Eu vou ler, ó. No lugar do antigo poder temporal, o emprego cosmoético da força presencial construtiva. Agora o outro. No lugar da exaltação das autodotações artísticas, o desenvolvimento do autoparapsiquismo assistencial. No lugar da apologia do sexo animalizado, corriqueiro, a procura do desempenho da holorgasmologia. No lugar da dedicação predominante aos recursos tecnológicos, a expansão da autodiscernimentologia. Eu acho que isso aí só já é um processo de código moral terrível. Quem é que estava procurando um dia desse aí, queria saber como é que faz o código de cosmoética pessoal? Aqui, ó, pega aí que você já tem aqui alguns pequenos dados sobre o assunto. Pequenos, Mário, não ria, pequenos, tá certo? Djalma, você acha que você está de acordo com isso? Mas é uma coisa para se pensar. Agora, tudo é o transformismo, é uma mudança de paradigma, de posicionamento, vamos dizer, de discernimento pessoal. O transformismo é tudo isso, simultaneamente. Alexandre, você está de acordo com isso? Dentro do estudo que você está fazendo lá do Reurbanizado, etc.? Professor Valdo. Eu de novo aqui. Fala. Eu vi que se tocou muito nessa tertúlia de hoje sobre a questão da volitação. Qual é a relação da volitação com o transformismo? O quê? Se tocou muito hoje na tertúlia sobre volitação. Volitação. Não, volitação foi que alguém perguntou lá por causa da volição. Várias pessoas perguntaram assim, qual a relação da volitação com o transformismo? Volição é que eu falei mais. A volitação foi que ela perguntou. Falou assim, isso é outra coisa. Eu fui falar em volitação depois. O processo é volição, que é a vontade. Agora, o que você quer saber? Sobre volitação? Volitação e transformismo. Não, aí no caso é a volição que a pessoa perguntou. Aí a gente tocou na questão de volitação por outra coisa. Agora, qual é o transformismo da volitação? Vamos também enfrentar isso aí. É quando a pessoa volita, ela vai mudar de ambiente. Agora, para ir para outro planeta, tem que fazer um tipo de volitação. Não, tá bom. Então, o que é que se passa? Essa volitação, ela é levada quase sempre por evoluciólogos, gente mais avançada, que faz um grupo volitativo, como eles chamam. Então, aquele conscienciólogo, ele chega e coloca todo mundo igual um pintinho com a galinha. Então, ele faz o quê? O encapsulamento do grupo em torno da psicosfera dele. Está entendendo? Porque muitos ali não têm capacidade de volitar por si. Ou outra hora, ele bate asa para cá, mas não acompanha a esquadrilha. E ele tem que fazer a esquadrilha. Então ele coloca aquilo tudo, ele faz o ambiente da esquadrilha. Você entendeu isso? Não. Por isso chama grupo volitativo. E aí todos eles vão. O lugar que era especializado nisso, que eu trabalhei, a gente participou, era lá no Pombal. O Pombal, todo mundo chegava volitando. Era normal. Outra coisa, o Pombal não tinha rua. Entende? Ele era umas coisas assim, ó. Tem umas flores aí que às vezes parece o Pombal, aqueles caixões grandes que sobem assim com a flor. É aquilo. Só que tem que ir lá, era um pouco azul, mas um azul mais bonito que esse aí. Um azul brilhante. Sabe? Muita coisa lá era assim, tinha flor mesmo. Aqueles negócios enormes. Agora, as edificações eram todas desse jeito. Uma coisa única que eu vi que parece com isso é as histórias em quadrinhos do Flash Gordon. Tem uma delas que parecia com isso. Fazia lembrar uma coisa mais ou menos dessa. Eu mesmo falei, esse cara veio do Pombal para fazer esses desenhos. É o Alex Raymond. Possivelmente ele esteve lá, porque o cara é uma imaginação terrível. E outra coisa, eu andei estudando esse cara, o Alex Raymond. Agora, o que tem? Ele gostava do povo da monarquia. Por isso que ele fez o Príncipe Valente, sabe? Da história em quadrinho. Agora, veja, ele ficou muito preso à monarquia, mas ele deve ter tido muita orientação para melhorar aquilo. Mas não dava para melhorar sem sair.
Então, o que ele fez? Ele começou a fazer a história em quadrinho, baseada no processo da monarquia, e todas as brigas que havia, o problema tudo, aquilo tudo devia de ser coisa que ele viu. Agora, aí, nós temos as coleções no processo dele todo. Existe um globo juvenil, sabe, da época, daquele trissemanal grandão, que tem na capa um desenho dele com um cara no poço. O dia que eu vi aquilo, eu vi o negócio dele todo comigo. Sabe, como se eu tivesse tendo a retrocognição desse Alex Raymond. Naquela ocasião, ele vivia. Quando eu fui aos Estados Unidos, me deu vontade de conversar com esse cara. Esse aí é fora de série. Mas não deu. Uma vez eu acho que eu andei falando nisso para vocês. O problema é procurar no Globo Juvenil, o trissemanal, aquele jornal desse tamanho, que tem na capa alguma coisa de um poço. Você logo vê que tem umas pedras dentro do poço. A capa inteira está com o poço. É ele que fez. É o Príncipe Valente. Ele também desenhou as coisas de Tarzan, desenhou uma opção de coisas. Mas o Príncipe Valente é que foi a grande obra dele. Agora, outra coisa. Um negócio muito sério. Você sabe que ele fez o levantamento daquele povo todo da monarquia, né? Que alguém quiser estudar a monarquia, através do Príncipe Valente, vai entender tudo, porque havia os negócios toda a época. Quais eram as partes armoriais de tudo aquilo, os processos de dinastia, como é que... Mas tem que ler uma opção daquela história, ouvir pelo menos os desenhos. Outra coisa, ele fazia questão de repetir os desenhos onde tinha, onde precisava, com a maior paciência. Por isso que eles consideram, né, que esse cara foi um dos maiores, né? Ele e o Eisner são dos maiores que tem. Paulo, você falou aí, analisando o caso dele, que ele estava com o processo da monarquia e deram orientação para melhorar, quer dizer, os quadrinhos foi uma forma dele colocar para fora aquela tendência que ele colocou. Agora, meio que reduzindo ainda, né? Existe uma outra coisa nisso. A relação que ele ia encontrar com a nova geração que ia ler os gibis, que era o povo dele. Que tinham a ver com isso. Então, eu queria encontrá-lo para ver o seguinte: quem é que é o seu círculo de relações sociais? Porque você sabe que esses quadrinistas, eles são muito artistas, cheios de coisa, às vezes tem uma opção de coisa. Esse aí seria, na ocasião, seria bacana saber quem é que era o círculo de relações dele, para ver se ele frequentava. Por exemplo, você conheceu o Ota. Agora veja, eu queria saber, naquelas reuniões, do jeito que havia aqui com o Ota, que eu mesmo fui em reuniões deles, como é que não seria quando tivesse o Alex Raymond? O que é que teria com ele? Que seria o povo dele, da monarquia. Ele se identifica. Agora, ele devia de ser um grande artista da Inglaterra. Está entendendo? Eu sempre achei isso. É o óbvio. Agora, o desenho, vale a pena estudar, né? É aquele negócio dos quadrinhos, aí se nós formos estudar, eu tenho uma série de... eu tenho uma série de ideias sobre esses assuntos que eu vi através de retrocognição. Eu queria entender uma coisa, fazendo um paralelo com uma outra situação que você já colocou também. Essa é antes? Vocês esqueceram? Comigo aqui não ia, se não falasse, não dava. Vê só a linha de raciocínio. Nesse caso dele, a questão de manifestar esse processo todo da monarquia através dos quadrinhos. Você já comentou também de pessoas ligadas ao esporte, sobretudo futebol, que eram ex-militares, jogadores, técnicos, estariam ali de novo. Isso seria uma forma, se a gente poderia falar, que é uma forma de sublimação. Quer dizer, tem uma tendência... mas não é bem sublimação. Ela é reduzida... É aquilo que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo a mesma coisa dos quadrinistas. Todos vocês. Que seria um alto... Chato, né? No caso. Raciocina. O que eu falei da Nara? Então, mas é um auto-revezamento já positivo, no caso. Mas todos eles também. Então. É aquilo que ele podia fazer. Agora, nós que já somos do curso intermissivo, nós já fazemos uma coisa que já se sustenta, tem mais recheio, é melhor, o nível é outro, a qualificação evolutiva é outra. Isso. Mas a natureza... A natureza então, é mesmo. Você está na mesma linha
do processo, só que tem dentro da sociologia. Ele estudou, mas estava dentro mais do feudalismo, da monarquia. Agora, ó, o Príncipe Valente, o povo teria que ver, né? Quem fala isso aqui, o povo não entende isso que eu estou falando, não adianta. Isso aí, se fosse um dia, teria que trazer, a gente mostrar tudo. Olha aqui, ó, vê isso, vê esse desenho, vê aquilo, vê isso, vê aquilo, vê isso. Uma outra coisa, tem muito mais coisa para você tirar dedução disso aí, muito mais sério. Por exemplo, só para falar en passant, só para você ter uma ideia, e você também. Lá existe a história também do tereré, que era do tipo do Príncipe Valente, que ele também era um cara tipo da monarquia. Só que tem que o desenho era rústico, muito simplão, você está entendendo? Totalmente diferente. O talento não era o mesmo, a ideia não era a mesma, as coisas eram muito superficiais, muito bobinhas, muito primárias demais. Agora, se comparar, é aí que eu quero, eu fiz isso lá no Rio para mostrar para certas pessoas, compare o tereré com o Príncipe Valente. A situação é de cair o queixo, é simplesmente impressionante. Agora, por exemplo, uma hora, seria bom o Pedro Marcelino lá, pegar essas coisas para a gente mostrar, se quisesse. O povo que se interessar, a gente dá uma geral nisso aqui. O povo fica pensando que quadrinho é besteira, mas não é totalmente besteira, tem um percentual que não é. Vai devagar com a andor, que o negócio não é assim. E outra coisa, tudo é estudo, Pois é, tudo é estudo. Agora, Valdo, e lá tem muita coisa para a gente estudar. Evolutivamente, quer dizer, ele pode ter tido alguma orientação, então, para fazer realmente esse trabalho? Mesmo que não estou falando de proex, não. Ele estava siderado com isso, devido a ele estar com aquelas ideias. A circunstância da época, ele praticamente é da Golden Age, ou seja, é da idade de ouro dos quadrinhos. Ele é um clássico, é um dos grandes de todos os tempos. Então, veja, ele já veio para isso. Esse povo de quadrinho, eles vieram para fazer isso. Vieram para fazer isso. Tem mais gente nisso. Então, mas agora, um cara que eu desejaria ter conhecido, porque esse era fantástico, é o do Rei. O Rei, quer dizer, o do raio. Aquele cara é um que tem desenho da capa lá de um Globo Juvenil, que estava até lá, que você estava expondo, ele aparece lá assim, ó, tem um tupete de metal na cabeça e tal. É aquele cara que desenha. Aquele desenhista... que ele é gente do Renascimento, esse povo tudo é do Renascimento. Explica do ponto de vista evolutivo, Valdo. Por exemplo, esse pessoal veio para fazer isso. Do ponto de vista do evoluciólogo, qual que era a estratégia? Por que isso Eles era davam importante? instrução, faziam inspiração, juntavam as pessoas mais ou menos ali, mas não tinha ainda curso intermissivo. Não, eu sei, mas por que evolutivamente isso era importante, fazer esse trabalho? Por que evolutivamente isso era importante? É importante por causa do povo que ia aparecer e esse processo da intensificação das comunicações. Os quadrinhos foram importantíssimos nisso, na década de 30 para 40. É o que deu mais força para isso aí. O povo hoje são só aqueles que são versados em quadrinho, que entendem a quadrinologia, os quadrinistas. A maioria não entende nada disso. Agora eu não. Eu sempre considerei que quadrinho, isso aí é porque eu vi no curso intermissivo, né? Eu não sou besta, o negócio vem de lá. Que os quadrinhos é por causa do meu passado também, que eu mexi com essas coisas de fazer escultura, desenho, pintura e tal. Então, agora, o que é que se passa? Não se faz nada na vida sem um croquis. O croquis é um quadrinho. Então, essa coisa toda é muito séria para a gente pensar nisso. E foi assim que eu cheguei lá. É o estudo da criatividade. Como é que você quer estudar genialidade sem estudar criatividade? Como é que você vai estudar superdotação sem estudar criatividade? Agora eu te pergunto, como é que você vai estudar criatividade sem desenho? Como é que você vai estudar desenho sem estudar quadrinho? Está impossível, é bobagem isso, não tem jeito. Agora, ó, é por isso também que a hora que chega o Shafik, que foi o meu professor do curso lá, que veio para dar aula de desenho, então ele colocou lá um objeto e mandou que todo mundo fizesse o desenho. E aquele que entregasse mais depressa e mais aproximado do processo ia ser monitor do trabalho dele. Então ele ia dar 10 para o cara o tempo todo. Eu fiz em 5 minutos, dei para ele, ganhei o negócio em primeiro lugar. E fiquei com a cara no chão, porque eu não queria aparecer, porque eu era ocupado, eu não podia servir de monitor para ele.
Com o tempo, eu dei um jeito, eles colocaram o segundo no meu lugar, porque eu não podia, né? Eu já trabalhava demais, ainda vou arranjar mais um serviço, que besteira é essa? Agora, eu jamais esperava que eu fosse tirar o primeiro lugar, entendeu como é que é? Nunca. Valdo, mas quando você fala assim, estudo da criatividade, por que não, por exemplo, a música ou o processo, ou outro processo artístico? A música dilui, rapaz. Aqui, ó. A música é pior do que a fala. Como é que é? Palavras o vento leva. Como é que é? Volam. Palavras, word, follow. Ele vai embora. A música é a mesma coisa. Agora o quadrinho não, é duro, tem que desenhar, o negócio está ali, você vê, é plasmado, o troço é terrível. Agora, por exemplo, a música, ela é muito hermética. Por exemplo, aqui, ó, quem é que lê uma pauta musical? Levanta a mão. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, 9, só. Você entendeu? Agora, ó, quem é que é capaz de ler quadrinhos? Você entendeu agora? Então, o negócio é seríssimo em matéria de croquis. Planta baixa de situação, você entende isso que eu estou falando? Ele entende. É arquitetura. Tudo depende disso. O fator desencadeante. É mais de uma linguagem. São várias linguagens simultaneamente. Ela segue em corrente. O problema é sério. Agora, ó, a própria música às vezes faz isso, mas ela não traduz. A música é hermética demais. Por isso que o povo só gosta de barulhada e pulação, só. Uma música clássica que não dá para dançar, a maioria não gosta, porque não entende, é hermético, o povo não chegou lá. E outra coisa, uma música, você tem que deglutir a música, você tem que ouvir muito até aquilo entrar, seja o que for. Agora, uma música clássica é mais séria ainda, a pessoa precisa de mais tempo para assimilar a música, não é assim? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Valdo, será que Sim. você podia pedir, então, para trazer o quadrinho que tem o desenho que lembra o Pombal? Como é que é? Podia pedir para trazer aqui, como você sugeriu mesmo, de trazer o quadrinho que Você quer mostra... que a gente traga para vocês verem? Por favor. Então, uma hora eu vou pegar o Pedro, mas vocês me dão tempo, porque isso aí tem que pegar uma hora que ele esteja lá e que eu também possa. A gente pegar e eu separar algumas coisas do Alex Reindor e do Tereré. Obrigada. Agora, ó, todos dois eu ganhei muito dinheiro com eles, tá? Para fazer os desenhos lá naquele... Outra coisa, eu posso trazer também aquela revista, né? Você tem separado algumas delas, né? As que tem aí de 47. Trazer aquelas para ver meu nome, tudo. Está lá, que ganhou prêmio. Tal. Prêmio, que era o máximo. Aquilo era um dinheirão. Os 10 mil réis, era o máximo. O negócio é sério. Gente, eu vou responder aqui, que ainda tem outras perguntas. Como incentivar as consciências da terceira idade e mostrar que o transformismo é possível independente da idade, visto que há repulsa natural desse público quando o assunto é reeducação consciencial? Poderia relacionar curso intermissivo, INVEX, bioenergias e consim da terceira idade? Sim. Agora, ó, o caso todo, o mais sério é o seguinte, é falar com a pessoa da terceira idade, ó, estou falando aí para a câmera, que é essa aqui que eles estão me vendo, é falar com a pessoa da terceira idade naquilo que a pessoa gosta. Ela dedicou a vida dela a quê? Então, você tem que falar naquela linguagem que ela gosta. Se ela, por exemplo, cuidou de gado, você tem que unir alguma coisa da natureza que mexe com a pecuária. Se ela falou, por exemplo, isso nós estamos falando de pintura, você tem que falar com ela, então, baseado em pictografia, alguma coisa mais séria, levando por aí o que acontece. E fazendo, por exemplo, o que é que um pecuarista tem do ponto de vista extrafísico? O que é que um artista que faz uma tela tem com problema extrafísico? E juntar aquilo que mexa com a ideia da pessoa. É o único jeito. Enfim, tem que falar alguma coisa para aquela pessoa que mexa com o sentimento dela, com os interesses dela, aquilo que ela está habituada. Enfim, falar na linguagem dela para ela entender. Isso aí é que é o ideal. Agora, ó, outra coisa, quem deve falar com essa pessoa
deve ser uma pessoa que ela seja simpática. Então, por exemplo, às vezes uma neta falando para o avô, pega bem. Uma neta aí de 15 anos começa a falar umas verdades para o avô que está com 80, se ele tiver lustro, isso pega na balança. Está entendendo? É muito sério, porque avô é um pai duplo, é um pai duas vezes, então ele sempre vai ouvir mais a neta. E outra coisa, se mudar o sexo sempre ajuda. Se é a vovó, deve ser o neto que deve falar. Se é o vovô, deve ser a neta. Na Reurbex, as transmissões ainda são conduta exceção ou já deixaram de ser? As transmigrações ainda são conduta exceção ou já deixaram de ser? Escuta, as transmigrações, elas estão ocorrendo todo o tempo. É tanto que eu já avisei para o Loche, ele que não se aperte aí não, porque ainda tem chance. Mas não é isso não, eu avisei, foi diferente. Eu falei, foi totalmente diferente, que quando a pessoa fez o curso intermissivo, ela já está livre do processo da transmigração. E outra coisa, ela está predisposta a ser projetora. Ela não precisa de ser, se ela não quiser, ter uma vida trancada aqui, sem projeção. Ela pode fazer projeção. Porque das primeiras coisas que eles mexem é com o processo da energia para a pessoa entender o holossoma. E isso, então, predispõe as pessoas que fizeram o curso a sair do corpo. Outra pergunta. Sou capaz de me empolgar com uma meta e colocar toda a minha determinação nela, mas tenho que ter muita certeza de que é uma boa coisa, que não vai ser negativo para ninguém. Aí fico quase cego para com o resto, só penso no objetivo. A dificuldade é para fazer mudança de rota e incorporar a mesma determinação. Pode comentar? Olha, o problema seu é que eu estou vendo que ainda tem muita emoção nessa sua história. Afinal de contas, você agora já está pensando num nível avançado de discernimento. Você está com muito equilíbrio para escolher as coisas prioritárias do ponto de vista evolutivo. Não pode estar agora saindo do acostamento devido ao processo de emoção. Acabe com seu entusiasmo e pense fixamente no seu objetivo de modo sério, com mais seriedade. E não arranja devaneio em cima dessas coisas. Pense a coisa positiva sem muita fantasia. Moro com meu pai companheiro há 8 meses. Não, moro com meu jovem companheiro há 8 meses. E ao longo desse período ele tem perdido o interesse pelo ato sexual. Até pouco tempo ele achava, quem está falando é a senhora, tá? Até pouco tempo ele achava o sexo algo sujo, que machucava a mulher. Perceba interferência extrafísica de assédio dentro dele e nele mesmo. Assédio dele nele mesmo. Embora eu não seja telepsista, estou começando a exteriorizar energia uma vez por dia em horários diferentes para ele quando ele não estiver em casa. Como posso ajudá-lo a fazer o transformismo? Olha, o melhor que você vai fazer não é quando ele não estiver em casa, não. É a hora que ele estiver em casa dormindo. Você chega perto, pé ante pé, não faz barulho nenhum e procura jogar energia nele sem movimentar nada. Só pensa nisso. Faça um encapsulamento dele com você, na hora que ele estiver dormindo. Então, com isso, você vai poder ajudá-lo mais e limpar esse processo. Quando essas pessoas ocorrem desse jeito, quase sempre tem alguma consciência junto. Raramente você vai ver essa pessoa sozinha. Mas agora, o que mantém essa condição é a vontade dele. O problema, antes de mais nada, é de autoassédio. Agora, o problema todo é esse. Precisa de ver o período que ele está passando na vida, se tem algum sufoco, se há algum processo, algum conflito muito sério, qual a idade que ele tem, examinar o estado geral dele, ver se ele está anêmico. Quando é que ele fez, por exemplo, um check-up clínico? Seria bom fazer o levantamento. Uma outra coisa, existe um negócio aí na praça chamado Viagra, que é uma coisa para a gente pensar no caso.
como é que funciona, se ele pode, mas isso aí é médico que tem que ver, tem que fazer um check-up na pessoa. Isso tudo seria bom. Agora, ó, se esse negócio continuar, você pode apelar, no fim, para aquilo que nós chamamos de aditivo sexual. Você fala para ele, olha, você está precisando de alguma coisa do ponto de vista sexual, e acho que você também está precisando. Então, que tal nós dois fazermos uns exames para a gente melhorar? Esse, às vezes, é um tipo que a mulher pode fazer para que o homem não perca moral, nem o orgulho dele, nem a situação toda, e ele possa atender para ver o que é. Porque, às vezes, o processo aí é o seguinte, por exemplo, hipertensão, conforme o remédio que a pessoa toma, dá uma impotência nela violenta, a situação é seríssima. Diabetes, conforme a condição da diabetes da pessoa, também o processo de impotência é terrível. Agora, para usar Viagra nessas coisas, o médico tem que fazer exame, examinar a pessoa, ver como é que é. Porque senão dá uma comorbidade, junta duas morbidezes e estoura numa terceira, piora a pessoa sob todos os aspectos. De modo que isso aí tem que ponderar e ver com calma. Agora, acho que isso aí é um processo de clínica. Eu acho que é bom examinar isso com calma, tá certo? Agora, ó, eu passo para você, então, está no seu horário. Hoje não temos votação, o verbete de amanhã vai ser hibernante. E as pontuações da tertúlia de hoje foram 16 perguntas respondidas online pelo professor, 19 perguntas presenciais e 76 pessoas assinaram no livro de presenças. O único recado é hoje a Daiane Álvares sobre o congraçamento. Pessoal, então nós gostaríamos de convidar a todos para participar do 20º Congraçamento das ICs. Tá? O dia da abertura, a solenidade da abertura vai ocorrer já nessa sexta-feira, que é dia 19, e o congraçamento, as atividades prosseguem até o dia 22. No sábado, quem tiver dúvidas, quiser perguntar alguma coisa, os coordenadores de ICs vão estar participando. E no domingo, o tema é expansão do paradigma consciencial. Traga suas sugestões para a gente estar ampliando o nosso debate. E na segunda-feira são os workshops das ICs. Nós temos vários temas, tá? Várias ICs prepararam aí seu Mater Pensene para estar apresentando para os voluntários. Eu vou passar aqui para o Álvares, ele vai explicar como é que é o workshop da Intercamp. Boa tarde a todos. Gente, o Intercamp ele vai estar realizando um workshop na segunda-feira pela manhã. O tema do workshop vai ser a rede interassistencial dos serenões. Esse workshop ele tem como objetivo geral fomentar a pesquisa sobre a existência de uma rede interassistencial dos Homo sapiens sereníssimos. Então, trabalhamos com hipótese e com esse e outros eventos que o Intercamp vai realizar daqui para frente, a gente procura obter mais dados. Então, os objetivos específicos desse evento são contribuir para o processo de autopesquisa dos participantes, desenvolver o senso de interassistencialidade entre os participantes do workshop, promover ambiente favorável ao exercício mental somático, favorecer a compreensão acerca do Holopensene e dos serenões e estabelecer parceria com o Colégio Invisível da Serenologia para a contribuição do aumento do banco de dados desse Colégio Invisível. Então, o Intercamp convida todos os voluntários, tertulianos e teletertulianos para estarem participando do 20º Congraçamento das ICs e participando também do nosso workshop que vai ser realizado na segunda-feira, das 9 às 10h30. Então, fica o convite para todos e contamos com a presença de todos também. Quem ainda não fez inscrição, procure a recepção do CAEC, tá, pessoal? E preparem-se, então, para a solenidade de abertura nessa sexta-feira, às 20 horas. Tá? A solenidade de abertura. Todo o congraçamento vai acontecer no discernimento, com exceção dos workshops, que vão ser vários locais.